Quer gorar o Corinthians hoje 7h30 ou não? Eu não vou precisar. Não vai precisar? Não. Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Eu tava vendo, eu fui dar uma de Soler hoje, que o Soler é o homem do, o último gol com a perna esquerda, quando a unha tava encravada e tal. No ano em que o Cruzeiro foi campeão... Só passou um elogio? Isso foi um elogio. O Cruzeiro foi campeão agora quando? Brasileiro? Faz pouco tempo. Brasileiro? São Pouquinho 11 tempo, anos. deve fazer 2 décadas. Isso foi em 2014, é isso. Ano de Copa. Vocês lembram quando o Corinthians teve as meias do... Vou falar McDonald's? Na Neoquímica Arena? Então, nesse retrospecto, o Corinthians, no ano em que o Cruzeiro foi campeão brasileiro, não perdeu para o Cruzeiro. Então, a minha tese é, Corinthians ganha o jogo hoje, Cruzeiro pode ser campeão brasileiro no ano, mas não vai vencer o Timão em casa. Só tem que combinar com o time do Corinthians, né? O Cássio é corintiano ainda. O Cássio, na hora que a bola vier... Entendeu? Igual o Rony. Rony no Allianz Parque. Não subiu pra afastar a bola. Gol do Evangelista. 2 dias depois pediu a rescisão e depois voltou atrás, né? Mas nossa, o negócio feio lá, hein? O Lianco foi, enfim, foi surfar uma legal onda foi lá, o... os caras não curtiram. Legal foi o Brax falando, né, que o Rony não tinha pedido rescisão e o próprio staff dele falando que ele voltou atrás do pedido. E hoje eles treinaram com o bolso pra fora, né, em protesto. Foi dia 7 de julho. Foi protesto dia também? 7 de julho, isso. O Ideus Chidoto falou que eu gorei o Corinthians no YouTube. Eu acho que o Corinthians hoje não perde o jogo. Afinal de contas, se perdeu o jogo, o próximo jogo do Corinthians é sábado contra o Botafogo, né? Isso. Perdeu o jogo, dependendo de como perder hoje. Sequenciazinha. Dorival, ó, já pega o telefone aí e fala, alô Adenor, o senhor tá bem, tá melhor, já teve alta, agora falando sério, sabe? Tem o Voivoda no mercado, porque eu não sei, não deu liga. Acho que agora o Tite no Corinthians não. Demoram... Não, porque para o Tite pro Corinthians tem que pagar a multa de todo mundo no Santos. Ah, ele tem que trazer o Kleber Xavier, o Bach. Ou ele vai trazer quem agora? Ó, se combinar direitinho, pensa assim, Internacional 3, Santos 0, Cruzeiro 3, Corinthians 0. Se cria o clima, Tite, Kleber Xavier... Você quer o mal de todo mundo só pro Tite voltar pro Corinthians. Não, porque, pô, eu sinceramente... eu gostaria, obviamente, de ver o Tite trabalhando de novo. Não precisa ser no Corinthians, até porque eu acho que... Contrata ele, por exemplo, já que você é o dono do programa. Sou. Devo ser o dono. Será que ele opera a mesa? Aí derrubou. Ô, Tite, deixa ele sentadinho aqui, ó. Você vai bem fica na outra no Easy cadeira. Cut? Como é que você tá de edição? Agora vai... Manja de Vegas. Vamos falar de bola. Corinthians e Cruzeiro hoje, eu tô louco. Não dá pro Corinthians ganhar do Cruzeiro, gente? Dá, ué. Então por que vocês estão me olhando com essa cara? A Gabi falou que não precisa nem secar o Corinthians. Não, mas não precisa mesmo. Porque o Corinthians vem desempenhando muito mal. O Corinthians não consegue trocar 2 passes. Os jogadores do Corinthians são muito ruins. Assim, o time não se encontrou. Então não dá pra chegar aqui e falar que o Corinthians vai ganhar facilmente do líder do Campeonato Brasileiro, que não é líder à toa. O Cruzeiro está fazendo um bom campeonato. A gente pode questionar o início do ano do Cruzeiro, que realmente foi catastrófico. A gente não sabia o que ia acontecer, cada jogo era uma maluquice diferente, tinha problema com o treinador, tinha problema no elenco, terminou a temporada passada de uma forma... terminou abaixo do que se esperava do Cruzeiro, que depois contrata bons jogadores, que a gente até nomeou aqui como o Super Cruzeiro. Será que o Super Cruzeiro vai dar certo? Não começa dando certo, mas agora vem desempenhando bem, vem conseguindo jogar, conseguindo fazer gols com jogadores que estão confiantes. E é uma coisa que falta pro Corinthians, confiança. Os jogadores do Corinthians, eles estão completamente abaixo, eles entram cabisbaixo no campo. Então, assim, o Dorival Júnior precisa mais do que passar só tática e passar treinamentos técnicos, coisas comuns, básicas do futebol. O psicológico do Corinthians é o que tá pesando. A gente vê... Neoquímica não ajuda nisso? Vou trazer um outro exemplo. Cara, os erros que o Kaká comete não são erros que um zagueiro profissional comete. Aquela perna que ele levantou, é coisa de gente que já tá, assim... psicologicamente mal. E eu não tô falando que o Kaká precisa parar de jogar e ir pra terapia ou coisas assim. Não tô falando disso. Tô falando que o psicológico afeta o time dentro de campo. E a gente viu o Yuri Alberto passando por isso. O Yuri Alberto estava mal psicologicamente, não conseguia jogar bem. E pra mim, parece que é isso que acontece no Corinthians. O extracampo tem afetado demais o time. Eu perguntei pra você, da Neoquímica, o Gabi, você falou algo. Mas os caras estão errando psicologicamente, erro de jogador profissional que não faz. Ponto, verdade. Agora, eu pergunto a você, eu tô aqui com a escalação provável do Corinthians que o Fabiano já me passou. André Ramalho e Kaká, tá? André Ramalho e Kaká. Você pega a amostra de 10 anos do Corinthians aí, tirando essa fase agora. Eles são zagueiros titulares do Corinthians?
Da qualidade que um Corinthians precisa? Não Corinthians. Ele seria zagueiro titular de um Palmeiras, de um São Paulo. Mas é louco isso, porque no final da temporada passada a torcida adorava o André Ramalho. Mas porque ele jogava ao lado vocês lembram? Ele não jogava ao lado do Kaká. Ele jogava ao lado mas tô falando um jogador específico, né? Porque o nível era tão baixo, que realmente destoavam alguns jogadores, né? Sempre quando chega alguém, dá aquela empolgada. É verdade. O Félix Torres teve gente que falou, o Félix Torres, acertamos o zagueiro. Ele é zagueiro pra 10 anos. Não dá 10 meses. Tá aí o Félix Torres. E desde quando demitiram o Gil, mandaram o Gil embora. Esse ano eu não sei, tá? Porque o tempo passa. Ano passado o Gil seria titular no Corinthians o ano inteiro. Sim. O ano inteiro. Não adianta. Mas ele era titular do Santos e era titular do Corinthians ano passado o ano inteiro. Pô, jogando protegidinho no Corinthians, ele salvava a vida de qualquer um. Exato. Colocava ele ao lado de um cara que um pouquinho mais rápido, não é que ele também é super lento, mas era um zagueiro mais lento, natural, né, posicional. O Thiago Silva hoje é um zagueiro posicional, não tô querendo comparar Thiago Silva e Gil, nunca. Mas, né, daria pra jogar. Aí eu peguei aqui, ó, Soler, você falou que dá pra ganhar, e aí eu perguntei a você da Neoquímica Arena. O Fabiano, inclusive, tá com a gente. Ô Fabiane, boa tarde, hoje diferentemente daquele primeiro destaque e tal, eu queria que a gente fosse muito objetivo hoje. Qual é o provável Corinthians para entrar em campo e a expectativa de público na Neoquímica Arena, que o Soler vai defender uma tese aqui? Boa tarde a você, Fabiane. Fala, Martelli, tudo bem com você? Um abraço pro Soler, pra Gabi, a Nina na produção e todo mundo que está ouvindo a Rádio Bandeirantes nesse momento. Vamos lá, primeiramente com o provável Corinthians para essa partida. Hugo Souza no gol, o Mateuzinho ele volta para a lateral direita depois de cumprir suspensão no Majestoso, em que o Corinthians testou 2 laterais na ocasião e nenhum deu conta do recado, tanto o Félix quanto o Léo Maná. Dupla de zaga, possivelmente com André Ramalho e Kaká, apesar do Gustavo Henrique estar à disposição normalmente, como esteve no último jogo. Pausa na esquerda, aí, Matheus Bidu. Por que ele não é titular hoje? Porque o controle de carga contra o São Paulo era a explicação. Hoje ele não é titular, por quê? Contra o São Paulo, na realidade, foi opção técnica, porque o controle de carga foi contra o Ceará no jogo anterior. Então, ele foi poupado contra o Ceará para ser reserva no jogo seguinte, né? Então, difícil entender essa opção do técnico Dorival Júnior, até porque, para muita gente, o entendimento é que o único titular absoluto da defesa é o Gustavo Henrique. Aparentemente, a comissão técnica não pensa Dorival, assim. Então, Dorival, então que fique claro aqui, tá tudo bem com o Gustavo Henrique. O Dorival entende que Kaká / André Ramalho performam melhor do que o Gustavo Henrique. Mas vamos seguindo, vamos lá, Fabiano. Isso. Aí meio campo, o Ranieri hoje está indisponível, tomou o 3º cartão amarelo contra o São Paulo. Maicon está machucado, tendência, portanto, é que o José Martínez seja esse primeiro homem de meio do Corinthians. À frente dele, Carrilho e Bidon, bem como no Majestoso, com o Garro fechando esse losango no meio como camisa 8. Mais à frente, possibilidade grande que o Romero saia do time para a entrada do Thales Magno. E aí ele seria a dupla do Memphis Depay. Lembrando, Yuri Alberto ainda não está disponível, ainda por conta daquela fratura de L1, pouco antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. Quantos ingressos? Até segunda-feira, foi a última informação que eu tive. Na segunda-feira à tarde eu perguntei para uma pessoa do Corinthians, ela falou, até agora 20 mil sem contar as organizadas. E ainda vendeu. Organizada não tem biometria? Não, tem, mas ela conta como uma carga só. Eles ainda não tinham considerado essa carga das organizadas. Acho que dá 12 mais ou menos, né, de organizada ali no norte, não é isso que se cabe, vender tudo, cerca de 9.800. A expectativa de público é a mesma do Corinthians e Red Bull Bragantino, que foram 34 mil pagantes. Só que, como o horário hoje não é tão fácil, né, 7h30 de quarta-feira é o terror do CLT, eu imagino que as arquibancadas estejam mais cheias ali por volta dos 25, 30 minutos do primeiro tempo. Você tem razão. Tem uma pergunta aqui já que a Gabi vai fazer, mas eu só digo uma coisa aqui antes. O que tá escrito aí, Gabi? Não dá pra ler isso aí. O ouvinte tá perguntando se o Angileri tá vivo, porque ele acha que não. Pois é, o Angileri que servia era o lateral esquerdo absoluto, de novo opção Bidu desde o começo da volta, vou colocar assim, da volta da Copa do Mundo de Clubes é o titular, na visão do Dorival. Ô Dorival, é o seguinte, ou um grande abraço e vai procurar outro time, ou o senhor vai tirar alguma coisa da cartola, porque assim, o torcedor corintiano vai querer uma explicação se o Corinthians for mal hoje, e aí, Soler, você me explica o porquê que a Neoquímica não vai render? O torcedor vai querer a explicação, por que o Gustavo Henrique não é titular? Cadê o Angileri? Já tem pergunta aqui. O Romero não é titular, é o Thales Magno. Pra mim, o Romero é um dos caras mais injustiçados que já vestiu a camisa corintiana. Ele é um craque da bola? Não. Ele é titular absoluto com o Yuri Alberto e Memphis Depay? Não. Mas o que eu vejo de gente corintiana
depositando toda a responsa num único cara aqui. Na minha visão hoje. O erro dele pesa mais que o dos outros. Exato. É isso aí, Solé. Você resumiu bem. O erro dele pesa muito mais que o dos outros. Eu não sei se é por história, eu não sei... Enfim, é o cara que mais entende o que é ser... Se é o Yuri que erra o gol contra o São Paulo, você quer dizer que, putz, o Yuri tá voltando agora. Tipo se isso. É o Guinegão, mas o Guinegão é moleque. O Romero errou, é bagre. O Romero... Tem uma questão, ô Soler, que eu acho que isso rola em todos os clubes praticamente, mas o torcedor que critica o Romero... Parece que criticar o Romero dá diploma, sabe? Sim. Ele se sente mais inteligente que os demais. Vou colocar uma comparação aqui. Lembra do Rony no Palmeiras? Sim. Pra mim, guardadas as proporções, é mais ou menos isso. Acho que a história do Romero com a camisa do Corinthians ela é maior do que a do Rony com a do Palmeiras, porque tem mais tempo, tem mais... acho que ele abdicou de mais coisa do que o Rony em relação a salário, em relação a também algumas questões... Aí eu não acho... Mas ele entregou menos em termos de resultado que o Rony. Sim, aí você tem razão, Que é aquele velho debate, né? O que é o ídolo? O que é o cara que você tem mais gosto do torcedor? É o cara que tem mais título? É o cara que entrega mais? É o cara que apresenta-se mais com... E no Corinthians isso é medido de um jeito diferente. É diferente. Eu vejo dessa forma. Por que a Neoquímica Arena hoje não ajuda o Corinthians, não mais da mesma forma? Não ajuda o atual time do Corinthians, porque esse time não se ajuda. Então, óbvio, né? A torcida que vai estar lá vai começar a incentivar, vai começar a tentar ajudar os jogadores dentro de campo. Mas é óbvio, se o Corinthians encontrar dificuldades, se tomar um gol do Cruzeiro, esse ambiente de auxílio, ele começa a virar um ambiente de pressão. Porque aí começa a cantar, é sangue no olho, é tapa na orelha, o Corinthians não é brincadeira. Provavelmente no intervalo teremos protestos direcionados a algum membro da diretoria. Amanhã tem marcado, hein? Exato. 7h10 no Parque São Jorge. Amanhã tem marcado mais um, então não é aquele ambiente de, se a gente errar, a torcida vai ficar 90 minutos, 100% ao nosso lado. Não. Hoje, do jeito que tá o Corinthians, se errar... Se começar a fracassar dentro de campo e perder o jogo, os caras vão ouvir um monte. Então você o fim do jogo vai ser trágico. Então, óbvio, então você já entra em campo com receio do que pode acontecer depois. E não é que o ambiente ele não é favorável aos jogadores. Os jogadores hoje que não conseguem transformar esse ambiente em favorável a eles. Porque a torcida está indo lá para ajudar e incentivar. Mas eu não acredito que esses caras vão conseguir ter a torcida hoje como um 12º jogador. Você quer ver um paralelo? Vocês viram um clássico. Eu falei que eu parei de ver 15 do segundo, alguma coisa assim. O que o São Paulo estava correndo, se o São Paulo tivesse empatado o jogo 0x0 contra o Corinthians, o São Paulo ia sair aplaudido de campo. Se jogasse daquela forma até o final. Ia sair aplaudidíssimo até o fim do jogo. Se o Corinthians tivesse perdido o jogo por 1x0 para o São Paulo e corrido a forma com que o São Paulo correu, provavelmente a crítica também não seria tão dura no pós-jogo. O torcedor, que é o que você está falando, Soler, eu acho que hoje vai depender muito disso. Se o torcedor vê a mesma passividade que está vendo contra o Ceará, que deu sorte de ganhar do Ceará, saiu um gol lá, foi melhor no segundo tempo, mas não foi gigantescamente, merecedor da vitória. Se o Corinthians não for o que o torcedor espera do que é ser Corinthians, que não importa se está perdendo por 2, por 3 ou está empatando, se não estiver correndo... Se eu fosse um jogador corintiano, não sei o que você pensa, mas eu entraria em campo assim, cara, eu preciso sair. No do Palmeiras eu acho que eu não chegaria nem a entrar hoje, mas no do Corinthians é assim, eu preciso sair esgotado. O cara tem que me ver dando carrinho, o cara tem que me... Eu posso nem ser tão bom de bola, mas eu preciso estar correndo de um lado pro outro, no jogo de hoje, né? E eu acho, Gabi... Acho que isso já tá pouco. Hoje você tem que fazer alguma coisa diferente. O que é o diferente hoje? Você ganhar o jogo. Só que aí é o coletivo, né? Aí vai passar pelo treino do Dorival, vai passar pelo... Que condição que o Corinthians vai estar, e aí a gente entra no mérito, como é que é o trabalho do Dorival, tá dando resultado. Memphis vai ser o primeiro contato da torcida com Memphis depois da história dele sair mais cedo do Morumbi, hein? Da pichação de hoje, né? Também. Exato. E aí você acertaram lá uma parte do bônus com a diretoria, pode ser em 3 meses. Gente, isso é tudo bônus, tá? Não é salário, não é FGTS, não é direito de imagem, é bônus. Só que é isso, né? O torcedor não vê uma vitória em casa desde 21 de maio. Maio? Corinthians e Novo Horizontino, isso. Copa do Brasil, 1x0. É isso, hoje o correr é pouco. Hoje você tem que fazer o além do correr.
Se não ganhar o jogo hoje, Hoje amanhã... não adianta carrinho. Que é o que a torcida do Corinthians gosta de ver em campo também. Aquele jogador que dá carrinho, contra o que líder, comemora. contra o melhor time, não irmão. adianta. Empatar uma 2-2 assim, com vontade, jogando com vontade, atenua. O Corinthians tem que ganhar hoje, só isso importa pro Corinthians. Porque o protesto é amanhã, né? Imagina você entrar em campo, que aí, pô, a volta do controlar, hein? Porque esse carro que passou aqui atrás, pelo amor de Deus, hein? Martelli, pro Corinthians conseguir ganhar hoje, um dos métodos, né, taticamente falando, é conseguir anular o Matheus Pereira e o Christian. Porque são os dois jogadores que fazem o Cruzeiro funcionar. O Cruzeiro é um time muito coletivo. Se você for pegar os jogadores de forma individual, você vai falar que alguns jogadores não são tão bons assim. Mas coletivamente é um time que funciona muito. É mesmo. Mas se você anula Matheus Pereira e Christian, o Cruzeiro fica muito desequilibrado sem esses dois jogadores fazendo o que eles fazem de melhor. Porque aí a bola não chega pro Caio Jorge, o Lucas Silva não consegue jogar bem também. Então acho que o Corinthians hoje tem que tentar isso, anular o Matheus Pereira e também o Christian, que são dois jogadores que acabam orquestrando esse time. Gabigol no banco. Mas são dois jogadores de meio esses que eu tô falando pra você, então... E a fase do Cruzeiro tá tão boa que o Pedrinho, dono do Cruzeiro, ele começou a vender no supermercado dele os vinhos e os azeites que são produzidos pelo técnico Leonardo Jardim. Intervalo.